Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei bem importante, a 14.129 de 2021. Ela é mais conhecida como a Lei do Governo Digital, né? Exatamente. Uma lei que veio para tentar mudar a cara do serviço público no Brasil. Isso. E para nossa análise, a gente está usando a própria lei, claro, e também alguns textos de apoio que ajudam a entender melhor o alcance dela. Perfeito. A nossa ideia aqui é investigar como essa lei quer, de fato, transformar a administração pública. Deixar tudo mais digital, mais eficiente, essa é a promessa, né? É a grande promessa. Facilitar a vida do cidadão e a operação do próprio governo. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, acho importante a gente situar um pouco, né? O que é o Estado, a administração pública, só para todo mundo estar na mesma página. Boa ideia. Então, o Estado tem suas funções e a administração pública é, assim, o conjunto de órgãos e agentes que colocam essas funções em prática, que prestam os serviços. É a máquina funcionando, digamos. Certo. A parte que a gente mais interage no dia a dia, geralmente. Exato. E a Lei 14.129 chega justamente para modernizar essa máquina. O objetivo central dela, assim, bem direto, é aumentar a eficiência da administração pública. E como ela pretende fazer isso? Quais são as ferramentas? Basicamente, através de 4 pilares principais. Desburocratização, ou seja, eliminar etapas desnecessárias. Inovação, buscando novas formas de fazer as coisas. Transformação digital, que é o coração da lei. E um ponto muito importante, a participação do cidadão. Entendi. E falando em transformação digital, a lei traz uns conceitos novos, ou pelo menos formaliza alguns que já estavam por aí, né? Sim, ela estrutura várias ideias. Por exemplo, tem o tal do autosserviço. O que seria isso na prática? Autosserviço é a ideia de você, cidadã ou cidadão, conseguir acessar um serviço público pela internet, pelo celular, enfim, digitalmente, sem precisar falar com o servidor público, sem um intermediário humano. Ah, tipo, resolver direto no portal ou no aplicativo? Exatamente. Fazer um agendamento, solicitar um documento, consultar uma informação. Tudo de forma autônoma. A ideia é dar mais agilidade e conveniência. Faz sentido. Outro termo que aparece bastante é dados abertos. O que são? Dados abertos são informações que o governo produz ou detém, que não são sigilosas, claro, e que são disponibilizadas num formato que qualquer pessoa ou máquina possa ler, processar e reutilizar livremente. E livremente como? Para fazer o quê, por exemplo? Para qualquer finalidade. Pode ser para pesquisa acadêmica, para desenvolver um novo aplicativo, para fazer controle social, para jornalismo de dados. A ideia é que esses dados públicos gerem valor para a sociedade de volta. Interessante. E tem também as plataformas de governo digital. Isso seria tipo um portal único para tudo? A ideia é caminhar para isso. Centralizar a oferta de serviços digitais em plataformas integradas, para que o usuário não precise ficar pulando de site em site, cada um com um login diferente, um jeito diferente de funcionar. Simplificar a experiência mesmo. Parece que a grande meta por trás disso tudo é realmente facilitar o acesso, né? Simplificar a vida de quem precisa do governo. Com certeza. Colocar o cidadão no centro, permitir que ele resolva mais coisas sozinho, de onde estiver, a qualquer hora. Isso muda bastante a dinâmica, né? Reduz fila, deslocamento. Sim, reduz a dependência do atendimento presencial, que às vezes é complicado. Exato. Mas, claro, isso traz o desafio de fazer interfaces que sejam fáceis de usar, acessíveis para todo mundo, né? Não adianta digitalizar se for complicado demais. Verdade. E quem é que tem que seguir essa lei? Ela vale para todo mundo no governo? Olha, o campo de aplicação principal são os órgãos da administração pública federal direta. Aí entram os ministérios, por exemplo. Executivo, né? Sim, executivo federal. Mas também se aplica aos poderes legislativo e judiciário da União, ao Tribunal de Contas da União, TCU, e ao Ministério Público da União, MPU, naquilo que couber as funções administrativas deles, claro. E as autarquias, fundações, INSS, IBAMA, essas coisas? Também entram na chamada administração indireta federal. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público.
tipo os Correios ou a Caixa em alguns serviços. Entendi. Então é bem abrangente no nível federal. E os estados e municípios? Ficam de fora? A lei federal não obriga eles diretamente, mas ela abre a porta. Estados e municípios podem aderir à lei ou se inspirar nela, mas para isso eles precisam criar um ato normativo próprio, uma lei ou decreto local dizendo que vão seguir aquelas regras. Ah, tá. Então depende de cada um querer entrar na dança digital, digamos assim. Exato. É uma adesão voluntária, mas a tendência é que muitos sigam o caminho, até para aproveitar as plataformas e soluções que o governo federal desenvolve. Faz sentido. Bom, e para guiar essa transformação toda, a lei deve ter princípios, diretrizes, né? Quais são os pontos mais, assim, impactantes? Tem vários. A lei lista 26 princípios e diretrizes, mas podemos destacar alguns que são bem chave. Primeiro, a própria desburocratização e a modernização, que é o mantra da lei. Certo. Menos papel, menos carimbo. Isso. Outro é a ideia da plataforma única de acesso aos serviços, que a gente já comentou. Centralizar para facilitar. Transparência também deve estar lá, imagino. Fundamental. A transparência na execução dos serviços e o acesso à informação são diretrizes fortes. E, junto com isso, o uso de linguagem clara. Evitar o burocratês, para que todo mundo entenda o que está sendo dito ou pedido. Nossa, isso seria ótimo. Às vezes a gente lê um documento oficial e não entende nada. Pois é, a lei tenta combater isso. Outro princípio crucial é a interoperabilidade. Interoperabilidade. Essa palavra aparece bastante. O que significa exatamente? Significa fazer os diferentes sistemas do governo conversarem entre si, compartilhar dados e informações de forma segura e automática para que o cidadão não precise apresentar o mesmo documento ou informação várias vezes para órgãos diferentes. Ah, o governo usando os dados que ele mesmo já tem sobre mim. Exatamente. Se a Receita já tem seu CPF e endereço, por que outro órgão precisa pedir de novo? A interoperabilidade visa resolver isso. Parece óbvio, mas na prática a gente sabe que não funciona assim ainda, né? Infelizmente não, mas a lei dá a direção. Outro ponto importante: a presunção de boa-fé do usuário. O governo deve partir do princípio de que o cidadão está agindo corretamente, sabe? E não o contrário, né? Que ele é um suspeito até prova em contrário. Isso. E um último que você mesma mencionou antes e acho vital: a manutenção do atendimento presencial como opção. Ah, sim. Isso é importante. Quer dizer, o digital é o preferencial, mas não pode ser a única porta. Exatamente. A lei estabelece a prestação digital como preferencial, buscando eficiência, mas ela obriga a manter canais presenciais. Isso é essencial para garantir o acesso de quem não tem internet, não tem familiaridade com tecnologia ou simplesmente prefere ou precisa do contato humano para resolver alguma questão mais complexa. É um equilíbrio importante mesmo, porque a exclusão digital é uma realidade para muita gente no Brasil, né? Sem dúvida. Seria um problema enorme criar um governo digital que deixasse uma parte da população para trás. Por isso, essa garantia do presencial é tão relevante. Certo. Aqui é onde fica bem interessante. Como tudo isso se traduz na prática para o cidadão e para as empresas? Quais são os efeitos concretos no dia a dia? Bom, um efeito direto é o uso do CPF para pessoas físicas ou do CNPJ para empresas, como número de identificação suficiente na maioria das interações com o governo. A ideia é simplificar cadastros. Chega de pedir número disso, número daquilo. Um número para governar todos. Quase isso, pelo menos para identificar o cidadão ou a empresa perante o serviço público. Outro ponto é o que já falamos, a preferência pelo digital, mas com a garantia do presencial. E quais direitos específicos o usuário tem nesse ambiente digital? Vários. Por exemplo, a gratuidade no acesso às plataformas digitais do governo, salvo exceções bem específicas. Tem direito à padronização, para não ter uma experiência totalmente diferente em cada serviço, e sempre receber um protocolo da sua solicitação ou interação digital. O protocolo é importante para rastrear, né? Para ter um comprovante. Exato, para ter segurança jurídica. E aí surge uma figura nova e interessante, o domicílio eletrônico. Domicílio eletrônico, o que é isso? Uma caixa postal digital oficial. É tipo isso, é um endereço eletrônico oficial que o cidadão ou a empresa pode escolher ter
para receber comunicações, notificações, intimações de órgãos públicos por meio digital. Ah, então é opcional. Eu escolho se quero aderir. Sim, é opcional para o cidadão. A adesão é voluntária. A ideia é facilitar e agilizar a comunicação oficial, mas respeitando a escolha de quem prefere os meios tradicionais. Entendi. E tem mais alguma coisa nesse pacote de governo como plataforma? Você mencionou dados abertos. Sim, o conceito de governo como plataforma é mais amplo. Além da transparência ativa, que é o governo publicar proativamente os dados abertos, tem a transparência passiva nesse contexto digital. Como assim? Significa que qualquer pessoa pode solicitar a abertura de bases de dados que ainda não são públicas, desde que não sejam sigilosas por lei, claro. E o órgão tem que analisar e, se possível, abrir esses dados. Nossa, então eu posso pedir para um órgão abrir um conjunto de dados que me interessa para uma pesquisa, por exemplo? Pode, respeitando sempre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e outras leis de sigilo. Se tiver dado pessoal no meio, ele precisa ser anonimizado antes de abrir, para proteger a privacidade. Anonimizado. Tirar qualquer coisa que identifique uma pessoa específica. Exatamente. O foco é abrir o dado agregado, a informação geral, não o dado individual. Esse conceito de governo como plataforma não é só sobre transparência, é também um convite para a sociedade civil, para startups, para empresas criarem novos serviços e soluções em cima dos dados e das interfaces digitais do governo. Interessante. Pode gerar inovação mesmo. Potencialmente sim, coisas que o próprio governo talvez nem imaginasse. E voltando àquela palavra mágica, interoperabilidade. Você disse que é para fazer os sistemas conversarem. Isso parece central para tudo funcionar, né? Para evitar que eu tenha que dar meu endereço para o INSS, depois para a Receita, depois para o Detran. É absolutamente central. Sem interoperabilidade, a experiência continua fragmentada. A lei incentiva fortemente isso. A criação de padrões, o uso de APIs, interfaces de programação de aplicações, para que os sistemas troquem informações de forma segura e eficiente. E quais ferramentas a lei prevê para ajudar nisso? Ela menciona algumas coisas importantes. Por exemplo, a criação da Base Nacional de Serviços Públicos. A ideia é ter um catálogo centralizado de todos os serviços públicos oferecidos, digitais ou não. Um lugar para eu descobrir tudo que o governo oferece. Isso. E junto com isso, as cartas de serviço ao usuário, que já existiam, mas são reforçadas. Cada serviço tem que ter sua carta, explicando de forma clara o que é o serviço, quem tem direito, quais as etapas, prazos, custos e onde reclamar. Tudo bem detalhado. Para saber onde a gente está pisando, né? Exatamente. Para dar previsibilidade e transparência. Mas você tem razão, fazer tantos sistemas diferentes, de órgãos com culturas e tecnologias tão variadas, realmente conversarem, olha, é um desafio técnico e de gestão gigantesco. Imagino. Quais seriam os maiores obstáculos para essa interoperabilidade decolar de vez? São vários. Primeiro, a padronização tecnológica. Definir quais tecnologias, quais formatos de dados usar para essa troca. Depois tem a questão da vontade política e da coordenação entre os órgãos, que nem sempre é simples. E, claro, a segurança e a privacidade. A LGPD de novo. Sempre. Como garantir que esse compartilhamento de dados intenso entre órgãos respeite rigorosamente a LGPD? Que só se compartilhe o necessário, com a finalidade correta, com segurança. É um equilíbrio delicado entre eficiência e proteção de dados. Não é trivial. E como a lei lida com a gestão disso tudo? Tem alguma estrutura de governança prevista? Sim, a lei fala da necessidade de uma boa governança digital. Isso inclui, por exemplo, a gestão de riscos. Os órgãos precisam mapear os riscos dos seus serviços digitais, risco de fraude, de indisponibilidade, de vazamento de dados e implementar controles internos para mitigar esses riscos. Para garantir que o serviço digital seja confiável, né? Exato. E aí entra um decreto importante que regulamenta parte da lei, o Decreto 11.260 de 2022. Ele detalha a Estratégia Nacional de Governo Digital. Estratégia Nacional. O que ela faz? Ela define os objetivos, as metas, as iniciativas prioritárias para a transformação digital do governo federal em um ciclo de 4 anos. A ideia é alinhar todo mundo, dar um norte comum para as ações e garantir uma certa continuidade, sabe? Para que a estratégia não mude completamente a cada troca de governo. Um planejamento de médio prazo. Isso.
alinhado inclusive ao Plano Plurianual, o PPA. Dá mais robustez e previsibilidade para essa transformação, que é um processo longo e contínuo, né? Não acontece da noite para o dia. Com certeza. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Perfeitamente colocado. Então, se a gente for resumir a essência dessa lei, o que a gente pode dizer? Qual é o grande recado dela? Olha, eu diria que a lei do governo digital é uma tentativa talvez a mais ambiciosa até agora de usar a tecnologia para modernizar de verdade a relação entre o poder público e a sociedade no Brasil. Modernizar em que sentido? Na facilidade para o usuário final, o cidadão, a cidadã, as empresas. Tirar o peso da burocracia das costas das pessoas. Usando o digital para isso. Exatamente essa a ideia central. Simplificar, agilizar, desburocratizar através da transformação digital. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? O que fica para a gente pensar? Bom, acho que fica claro que a digitalização pode trazer benefícios enormes, né? Agilidade, economia de recursos, conveniência, mas ela também levanta algumas questões bem importantes para a gente refletir. Que tipo de questões? Por exemplo, como a gente garante que essa transformação digital seja realmente inclusiva? Como a gente faz para que os benefícios cheguem também para aquela pessoa que mora longe, que tem pouco acesso à internet, que não sabe usar um smartphone direito? A lei garante o presencial, mas como fazer essa convivência funcionar bem na prática? É a questão da equidade no acesso, né? Exatamente. E a outra grande questão que a gente já tocou várias vezes é o equilíbrio. Como conciliar essa busca por eficiência, que muitas vezes passa pela interoperabilidade, pelo compartilhamento de dados, como conciliar isso com a necessidade de proteger fortemente os dados pessoais das pessoas, como manda a LGPD. Onde fica a linha entre facilitar a vida e expor demais a privacidade? Pois é, construir um governo que seja digital, eficiente, seguro, mas ao mesmo tempo inclusivo e que respeite profundamente os direitos fundamentais, incluindo a privacidade. Esse continua sendo o grande desafio. A lei dá o caminho, mas a construção é complexa e contínua.